Salve, salve galera braba, Matheus Targa mais uma vez aqui para vocês. E o vídeo de hoje eu vou abordar um tema meio polêmico. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre Airbnb. E a gente resolveu vender o nosso Airbnb, que era um apartamento no litoral aqui do Piauí, para investir o dinheiro, pois de acordo com a nossa experiência, talvez seja mais vantajoso. Se você quiser saber tudo sobre isso, se vale a pena, se não vale, se é melhor vender o imóvel e investir o dinheiro ou permanecer no Airbnb, fica comigo até o final. Mas, antes de tudo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui se você tem algum imóvel para colocar em Airbnb, ou se você tem vontade de estar adquirindo um imóvel para colocar no Airbnb, beleza? Vamos lá. A minha experiência com o Airbnb, né? A gente tem um apartamento, tinha, né? Esse apartamento foi avaliado em mais ou menos 140 mil e ele era no litoral do Piauí, né? A gente colocava ele no Airbnb. Mês após mês, a gente passou 2 anos com ele no Airbnb, né? Mês após mês, a gente pôde constatar que em determinadas épocas do ano o Airbnb era excelente, excelente, excelente. Um apartamento de 140 mil, teve mês que eu tirei 5 mil, 4.500, 4.600 com o Airbnb. Então tá bom pra caramba, né? Levando em consideração que 150 mil, 3 mil seria 2%, teve mês que eu tirei 5%, entendeu? Então, em determinadas épocas do ano, como julho, dezembro, janeiro, essas datas assim, né? Meses de férias, o pessoal viajando e tal, como é um apartamento na zona litorânea, tem mais procura nessas épocas do ano. Mas nas outras épocas do ano, ele ia mal e pagando as contas ali. E quando a gente faz o apurado anual e divide pelos 12 meses, a gente estava conseguindo mais ou menos ali 1.500 por mês com Airbnb. É bom? É bom. Era um pouco mais de 1%, né? Vamos tratar de um imóvel de 140 mil, 1.400 seria 1%. Então era um pouco mais do que 1%. Só que qual era o problema? O Airbnb era para funcionar como uma renda passiva para mim. E não estava sendo assim. Eu estava tendo a renda ativa por vários fatores. O primeiro deles é que o meu imóvel era muito velho. Era um apartamento de 30 e poucos anos, 35 anos. Então, eu tinha muito gasto com manutenção desse apartamento. Tinha muitos problemas que vinham acontecendo, que eram de minha responsabilidade, que eu tinha que corrigir. O apartamento danificava muita coisa, eu tinha muito gasto com ar-condicionado, que dava problema, com ventilador, que estava enferrujado, dando problema, com parte elétrica, por se tratar de um apartamento muito velho, hidrossanitário, dava muito problema, vazamento, infiltração na parede. Vira e mexe, eu tinha que gastar dinheiro com manutenção. Mas eu não vou nem levar em conta o gasto que eu tinha com manutenção, que era relevante. Não era irrelevante, era relevante. Só que eu ganhava 1.500 de média com o Airbnb, ok? Ok, primeiro ponto. Bom, mais de 1% ao mês. Só que eu tinha que pagar 300 na verdade, que aumentou, no último ano aumentou, 300 de condomínio, então meu 1.500 já era 1.200. Eu tinha que pagar 300 de luz, então meu 1.200 já era 900. Eu tinha que pagar mais ou menos uma média de 4 aluguéis por mês. Toda vez que alguém ia para lá, como é em outra cidade, eu não tenho uma pessoa, eu não estou presente na cidade, eu pagava uma pessoa para ir lá
limpar esse apartamento, entregar a chave para a pessoa e tal. E toda vez que alguém ia, eu pagava R$120. Ah, mas dá para cobrar do cliente a limpeza do apartamento? Dá, só que se eu meter lá R$120 de taxa de limpeza, eu não consigo alugar. Eu já tentei fazer assim. As pessoas perdem o interesse porque o aluguel fica muito caro. Aí eu colocava lá tipo 60 de taxa de limpeza e eu tinha que arcar por fora com o dinheiro da limpeza. Só que esses 1.500 já é contando com a taxa da limpeza, entendeu? Já é falando do dinheiro que caía na minha conta. Então, eu recebia 1.500, aí descontava 300 do condomínio, 1.200, descontava 300 da luz, já estava em 900. Aí descontava aí 4 limpezas de 120. Aí já deu 480. Já estamos em 900, menos 480, 520. Desses 520, eu ainda tinha a história da manutenção, mas eu não vou considerar isso aí. Ou seja, dos 1.500 que eu recebia de média por mês, sobrava 500 e pouco. Não estava financeiramente falando, valendo a pena. Coloquei o imóvel à venda e esperei. Recebi propostas das mais variadas possíveis, só que aqui, por ele ser um imóvel muito antigo, o valor de que ele foi avaliado pelo engenheiro, ninguém queria pagar. Eu vou falar, mas o imóvel vai ser sempre melhor porque o imóvel se valoriza e tal. No meu caso foi exatamente o contrário. Pelo meu imóvel ser antigo demais, as pessoas desvalorizaram o meu imóvel. Tinha um novinho, um pouquinho mais caro, o cara prefere comprar o novinho que é um pouquinho mais caro. Um imóvel que foi avaliado em 140, eu vendi por 100. Entendeu? Ou seja, 40 mil aí caiu na conta do papo. Para você que se, mas porque o imóvel sempre valoriza. Não, o imóvel nem sempre valoriza. Vai depender do que tem ao redor daquele imóvel, das condições que está o imóvel. Eu não tinha condição de reformar o prédio inteiro. Eu consegui ajeitar o meu apartamento, mas o prédio inteiro estava muito velho. Entendeu? Então, infelizmente, ninguém queria pagar os 140 que o engenheiro laudou dizendo que valia. Consegui vender por 100. Graças a Deus. Coloquei esse dinheiro investido. No primeiro mês, eu recebi 1.000 livre de imposto. Direto na conta. Aí o cara diz, mas lá tu ganhava mais. Ganhava mais, só que eu tinha tantos custos extra que valia mais a pena, financeiramente falando, na minha realidade. Inclusive, deixa aqui nos comentários, faça essa conta nos mínimos detalhes e deixa aqui no comentário se na sua região é diferente, vale a pena colocar o imóvel no Airbnb. Porque, veja bem, eu coloquei no Airbnb e por mês estava me sobrando R$520. Quando eu coloquei nos fundos imobiliários, eu fiquei com 1.000 de renda passiva, sem precisar ter dor de cabeça com nada, livre de imposto, o dinheiro caindo na conta. Beleza? Beleza. Qual era a outra opção que eu tinha? Alugar esse apartamento para uma pessoa morar lá na região. Se eu consigo alugar por 0,5% do valor, eu ia pegar ali R$700 por mês. Só que aí a pessoa que aluga ia pagar luz, ia pagar água. Eu nem coloquei a água nessa conta, porque lá a água eu acho que é R$60 que paga por mês, valor fixo todo mês. Eu nem coloquei os R$60, porque aí a gente ficava com 400 e pouquinho. Mas deixa pra lá, 500 já tá ruim o suficiente, né? Se não ficaria menos ainda. Se colocar a manutenção e a água, ainda baixa para menos de R$400 por mês, que sobra na conta, né? Outro ponto que não foi levado em consideração: dependendo do valor que eu recebo do Airbnb, esse valor somado à minha renda mensal vai deduzir ou não imposto de renda. Então, se eu ainda tiver uma renda grande o suficiente no Airbnb que dê para ser deduzível, ainda vai descontar imposto de renda em cima. Entendeu? Do mesmo jeito o aluguel do imóvel físico. Se você aluga esse imóvel para alguém, esse aluguel vai ser somado à sua renda e dependendo do valor que dá a renda total, vai incidir ou não imposto de renda, que é um valor altíssimo, porque é 25%, dependendo da faixa que você tá, né? 22,5% e assim vai. Vamos lá. No Airbnb tava sobrando 500 livre na minha conta. Se eu alugo esse apartamento para alguém,
eu ia pegar ali R$ 700 por mês. Só que a pessoa que ia alugar ia ficar responsável por pagar o condomínio, ia ficar responsável por pagar a água, ia ficar responsável por pagar a luz. Eu só ia ter as possíveis manutenções decorrentes de problemas no imóvel, porque se fossem manutenções decorrentes do uso, é a pessoa que está alocando que paga isso aí, entendeu? Ou seja, valeria mais a pena nas condições do meu apartamento. Entenda bem que cada caso é um caso, porque se você tem um imóvel numa super região badalada, onde o Airbnb é super valorizado e você consegue ótimos valores de diária, essa conta pode vir a valer a pena, entendeu? Mas eu vou já dar um exemplo. Vamos lá. Se eu alugo para uma pessoa, eu ia ter 700 direto na minha conta. Só não era livre de imposto. Mas 700 limpo e seco. Não paga imposto, porque o valor é muito pequeno. Ia ser somado à minha renda. Mas só os 700 por ele mesmo é isento de imposto. Então, valeria mais a pena nessa situação colocar o imóvel para alugar para uma pessoa física do que colocar no Airbnb, por conta dos gastos extras. Colocando o dinheiro do imóvel do Airbnb investido, eu tive mais do que o dobro do rendimento de forma passiva e isento de imposto de renda direto na minha conta, sem dor de cabeça nenhuma, do que eu teria no Airbnb. Entendeu? Aí vamos lá, vamos pensar. Eu estava assistindo um vídeo da Ana Bosch, eu acho que é assim o nome dela, que ela comprou uma casa de 1.025.000, vou botar 1 milhão redondo, né? No litoral de São Paulo, numa região badalada. E ela estava me dizendo que ela consegue mais ou menos 12 mil por mês com o Airbnb, porque ela está numa região bem bacana, né? Então, quando a gente vai fazer as contas, ela tá num puta lugar legal, com um puta imóvel legal, e ela tá ganhando muito dinheiro com o Airbnb dela. Mas, para fazer as contas comigo. O imóvel dela custou 1 milhão, vou arredondar para baixo, inclusive, para facilitar para ela. Custou 1 milhão e ela tá recebendo 12 mil por mês. Dá mais do que 1%. Se fosse 10 mil, era 1%. Se fosse 10 mil, era 1%, né? Vamos lá. Ela vai pagar a luz. Quanto é que dá a luz de um imóvel de R$1 milhão no litoral de São Paulo, colocado para alugar no Airbnb? Geralmente, quem vai pro Airbnb, na hora que entra, liga o ar-condicionado e só desliga na hora que sai, né? Pode ser que um imóvel de R$1 milhão tenha placa solar no teto. Vamos contar como um cidadão normal, comum, que não tem. Então essa conta de luz aí, ela vem aí no mínimo uns R$1.200, né? Vamos arredondar para 1.000. Então já deu 11 mil que ela tem para receber. Se for dentro de um condomínio, vai pagar. Se for dentro de um condomínio fechado, vai pagar o condomínio. Vamos dizer que é casa em rua aberta, que não paga esse condomínio aí, beleza? Mas aí tem 1.000 e pouco da luz. Tem casa dela, tem piscina. Então bota aí de 300 a 400 de água. Então já temos aí 1.500 a menos, vamos arredondar assim, né? Então a gente tá com 12 mil, já é 10.500. Aí tem prestação dessa casa. Não precisa botar prestação, vamos dizer que tá quitada, né? IPTU dessa casa, manutenção dessa casa. Ela vai ter gasto com funcionários, porque ela precisa limpar a casa, ela precisa limpar a piscina, ela precisa cuidar do jardim. Arredonda aí, se ela tiver 2 funcionários de carteira assinada para cuidar de uma casa de 1 milhão, bota aí, se ele receber um salário mínimo, ele custa para ela uns R$2.000 cada funcionário desse aí. Então tira 4 mil dessa conta aí. Ela tava com 10.500, tirou 4 mil, ela ficou com 6.500, beleza? 6.500 proveniente dessa casa lá no Airbnb. Isso eu tirei um monte de coisa, eu tô sendo positivo, eu tô ajudando a conta, né? Em cima desses 6.500 ainda vai incidir a alíquota do imposto de renda, porque passou do valor mínimo, beleza? Não vou nem contar com isso. Vamos arredondar sem o imposto de renda,
6.500. Se ela pega esse 1.025.000 que ela usou para comprar essa casa, e ela investe em fundos imobiliários, ela consegue montar uma carteira diversificada que vai lhe pagar ali 0,9 para garantir a segurança, para não investir em fundos arriscados. Ela 0,8, 0,9. Vamos botar para baixo, 0,8. Ela ia ter ali 8.000 livre de imposto, que não vai incidir imposto de renda. Ela teria 8.000 sem dor de cabeça nenhuma. Ela teria 8.000 sem se preocupar com manutenção, sem se preocupar com causas trabalhistas desses funcionários de carteira assinada, sem se preocupar com lenga-lenga, porque quem aluga uma casa de 1 milhão no Airbnb é o tipo de gente que enche o saco por qualquer coisa. Entendeu? Hoje, na minha opinião, vale mais a pena vender e colocar o dinheiro investido em fundos imobiliários. Mas qual é uma opção em que ainda vale a pena? Kitnet. Kitnet vale a pena porque são pequenos espaços onde o custo de aquisição é baixo, porque você vai construir, então você vai gastar pouco dinheiro para ter, e o aluguel é bom porque não é por metro quadrado, é por unidade habitacional. Kitnet ainda vale a pena financeiramente falando. Além do que, eu vi uma notícia esses dias, não sei se já passou, no canal do Rob Correia, dizendo que o governo que está aí, faz o L, você que é o otário, o governo que está aí vai taxar proprietários que têm imóveis no Booking.com e no Airbnb. Eles estão procurando todos os jeitos de arrancar dinheiro do povo para colocar mais dinheiro no bolso. Então eles vão começar a taxar os imóveis presentes no Airbnb e no Booking.com. Então vai ficar mais desfavorável ainda. Entendeu? Eles vão vasculhar e cavucar procurando os donos de imóveis presentes no Airbnb e no Booking.com. Então ainda tem essa, né? Não que você já não tivesse que declarar e não tivesse que pagar o imposto. Só que dependendo da quantidade que você recebe, é tão pouquinho que fica isento. Agora eles estão dizendo que todos serão taxados. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu sou o Matheus Tag, esse é o Tatuado da Bolsa. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você acha que vale de fato a pena colocar um imóvel no Airbnb, comprar um imóvel para colocar no Airbnb, ou se você acha que é mais negócio, pegar o dinheiro e investir em fundos imobiliários, beleza? Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos.